E eu estou aqui também por um motivo que nós vamos comentar o resultado do primeiro turno das eleições na Argentina, as eleições que aconteceram nesse domingo, dia 22. E para conversar comigo sobre esse assunto, a gente está com o Caio Matos, lá de Buenos Aires. Vamos colocar o Caio aí na tela. Caio, buenas tardes. Oi, boa tarde a todos. Conseguem me escutar bem? Muito bem. Bom, Caio, vamos lá. Em agosto, aconteceram as primárias na Argentina. As primárias dizem que é a melhor pesquisa eleitoral do mundo, porque todo mundo é obrigado a comparecer e a gente sabe exatamente a força das diferentes forças políticas do país. E nessas primárias, que eles chamam de passo, o peronismo ficou em terceiro lugar, né? Em primeiro, a gente tinha o partido do Javier Milei, o libertário. Em segundo lugar, o Juntos por el Cambio, da Patrícia Bullrich, os dois de oposição, e o peronismo só em terceiro. E aí, agora, no domingo, a gente teve, em primeiro lugar, o Sérgio Massa. Sérgio Massa com 36%, ele que é o ministro da Economia e que está com esse abacaxi da economia no momento em que a inflação está com 140% anual e uma taxa de pobreza de 40%. Caio, então minha pergunta é a seguinte: você até publicou na Cruzoé hoje um artigo sobre isso, então eu te pergunto, o que aconteceu nesses últimos dias, nesses 3 últimos dias aí da campanha, que ajuda a gente a explicar a dianteira do Sérgio Massa no primeiro turno? Bom, boa tarde a todos. Sem dúvida, a última semana foi muito importante e nós comentamos isso em algumas outras reportagens ao longo dela, mas também é um trabalho que vem um pouquinho mais desde as primárias, porque o que explica isso é o poder de mobilização do peronismo, as várias facetas como o peronismo consegue mobilizar as suas pessoas. E como nós comentamos na reportagem que publicamos hoje, a principal delas foi o apelo ao medo, o apelo ao voto anti-Milei, porque o Milei, como um libertário, prega um Estado mínimo, então eles falam que vai acabar com todos os subsídios, planos sociais, serviço público. De fato, o Milei fala que quer acabar com algumas dessas coisas, mas o foco da campanha foi nisso. E essa é uma das principais partes da questão da mobilização peronista. A outra é saber onde ir atrás dos votos, que eles foram muito competentes nisso, que eles focaram no bastião deles, que é a região metropolitana de Buenos Aires, também conhecida como conurbano, que tem mais de 1/4 do eleitorado. O Clarim tinha, que é um dos principais jornais daqui, tinha feito uma análise interessante no jornal de ontem, antes do resultado, falando que as primárias teve uma abstenção recorde, e alguns distritos da região metropolitana de Buenos Aires, que são importantes para o peronismo, que tem muitos eleitores como La Matança, tiveram altíssima abstenção. E agora o cenário inverteu. Eles conseguiram mobilizar esse pessoal que não tinham conseguido mobilizar nas primárias. Em uma das nossas reportagens sobre o Axel Kicillof, governador de Buenos Aires, nós também falamos, por exemplo, de que, aqui na Cruzoé, de que o Massa tinha um teto mais ou menos, isso também na reportagem principal, tinha um teto mais ou menos da edição da semana, tinha um teto mais ou menos de até uns 33%, mas podia conseguir até mais 2 pontos percentuais se focasse na região metropolitana de Buenos Aires e em Rosário. E aí nós vemos aqui, por exemplo, que o 43% dos votos do Massa vieram da província de Buenos Aires, 6% vieram da província de Santa Fé, onde está Rosário, que foi a segunda província que mais representou a porcentagem de votos dele. Então foi a capacidade de mobilização do peronismo a partir da estrutura do partido e do voto ao medo, que nós comentamos melhor na reportagem de hoje, que está aberta para todos no site da Cruzoé. Joia, então 2 explicações aí, e aí eu queria conversar mais com você Perdão, sobre esse desculpa, voto. Duda, me Oi. esqueci agora de um dado importante, que a taxa de participação das primárias para esse primeiro turno saltou 7 pontos percentuais, isso é um recorde, para falar um pouco mais da mobilização peronista.
É que eu acho que também tem aquela coisa, né? Como eles perderam nas primárias, aí você tem esse argumento do tipo, olha, se a gente não for votar, o Milei vai ganhar, né? E aí você usa isso como uma ferramenta para convencer os eleitores a irem lá de fato votar. Agora é o Milei que vai dizer isso, né? Olha, o Massa ganhou, se a gente não for votar, continua o peronismo, né? Mas aí vamos voltar na história do voto do medo, que eu acho que é o mais interessante, porque você meio que se deparou mais com isso daí. Caio, eu até estava lendo, os jornais argentinos estão fazendo uma cobertura muito boa, e o La Nación, até ele fala que na Argentina 18 milhões de argentinos dependem de alguma coisa do governo, né? Então, ou é um tipo plano social, tipo Bolsa Família, ou depende, ou é aposentado, ou é funcionário público. E aí o Massa entrou com essa campanha de que a gente vai perder direitos, né? E aí você tem uma grande quantidade da população, lembrando que a população total da Argentina é 46 milhões. Então, 18 milhões dependendo do governo. E aí ele diz para essas pessoas todas que, olha, o cara quer Estado mínimo, você pode ser prejudicado, né? Mas você aí, o que você viu dessa campanha de medo? Bom, tem várias facetas dessa campanha de medo. Por exemplo, numa reportagem que nós publicamos na semana passada sobre os curavigeiros, que são os padres que ajudam, tem um trabalho social muito interessante nas favelas aqui de Buenos Aires, da região metropolitana, nós conversamos com vários moradores e muitos, uma boa parte declarava medo de perder planos sociais, de perder serviço público como saúde pública, que aqui na Argentina, assim como no Brasil, é gratuita, mas aqui na cidade de Buenos Aires até que tem uma qualidade muito boa. Escola, ensino público gratuito. Então, já dava para sentir esse medo nessas regiões mais carentes. E principalmente na cidade de Buenos Aires e na região metropolitana de Buenos Aires, porque esta zona aqui ela tem mais acesso a serviços públicos, subsídios e planos sociais e sindicatos mais fortes com direitos trabalhistas comparado ao restante do país. Tanto que até por isso eles tendem a ser mais peronistas. E o Massa soube explorar isso muito bem. Na quinta-feira, e isso está na reportagem que nós publicamos hoje, ele fez uma campanha, na verdade foi um sindicato que fez, mas sabe como é o peronismo, né? É tudo coordenado, né? Eles fizeram uma campanha em estações de trem aqui de Buenos Aires, falando que se o Massa for eleito, continua a tarifa do transporte público continua subsidiada, que é mais de 90% subsidiada hoje por conta da inflação. Em setembro total que o Estado bancava dos gastos era 85%. Mas para dar em números claros, hoje a tarifa está por volta de 50 e poucos pesos, não chega a 60. Sem o subsídio, vai para 1.100. Então o Massa botou o sindicato coordenado alinhado com a campanha do Massa, botou propaganda nas estações de trem aqui, em estações de trem aqui em Buenos Aires, falando: olha, se o Massa for eleito, continua o preço 50 e poucos pesos. Se for o Milei ou a Boric, vai para 1.100. Então, se você é um eleitor indeciso ou que não está a par da política e você usa o transporte público para ir para o trabalho, você se depara com isso, em quem você vai votar, né? É incrível, né? A estratégia usada, né? E esse cartaz aí falando da tarifa com Milei, da tarifa com. É uma diferença espantosa, né? De 56 pesos para 1.100. É, Lembrando que o e subsídio aqui é para todo mundo. Eu, por sim. exemplo, pago subsidiado. Eles não têm discriminação para isso. Que acho que é um erro de gestão, mas são adendo. E isso, esse cartaz ele aparece primeiro como do Ministério dos Transportes, o que é contra a lei. A lei argentina diz que 25 dias antes da eleição, o governo não pode ficar fazendo campanha, inaugurando obra, né, coisa que possa ter um benefício eleitoral. Enfim, uma coisa que realmente no Brasil isso acontece, né, a gente sai. Bom, e teve muita crítica, né? Mas, enfim, o peronismo é mestre nisso daí.
Caio, bom, agora é o seguinte, segundo turno, marcado para 19 de novembro, e aí tem uma expectativa grande para saber como é que vai estar, como que vai ser a primeira pesquisa eleitoral, né? Quanto que vai dar para o Massa e quanto vai dar para o Milei. Do que você apurou aí, a gente sabe para onde vão os votos da Patrícia Bullrich, ela que era oposição ao peronismo e pegou em terceiro lugar? Sim, acho que é bom fazer uma recapitulação aqui. O Massa ganhou com 95% das urnas apuradas, com 36,58% dos votos. O Milei ficou em segundo com 30% e a Patrícia Bullrich teve 23,8%. Vamos arredondar para 24%. Então, são muitos votos que podem decidir a eleição. Juntos por El Cambio, que é a coalizão da Patrícia Bullrich, é a coalizão mais instável dessas eleições. Junta partidos diferentes, com opiniões diferentes, e é muito provável que esse voto se rache entre o Milei e o Massa. Eu conversei com alguns cientistas políticos, e um deles, e eu vou botar numa reportagem que nós vamos publicar ainda hoje pela tarde, estima que uns 60% dos votos da Bullrich, principalmente do Partido da Proposta Republicana, que é o partido da Bullrich e o partido do ex-presidente Maurício Macri, boa parte desses, que deveria representar uns 60% do total dos votos da Bullrich, deve ir para o Milei, mas ainda tem uns 30% que deve ir para o Massa. É importante ressaltar que uma boa parte da coalizão da Bullrich é formada pelos radicais, que não são extremistas, são os partidários da União Cívica Radical, que é um partido tradicional aqui da Argentina, que o Milei odeia. O Milei xinga eles toda hora, ele odeia eles mais do que odeiam os peronistas. Esses devem ficar mais com o Massa. E nós temos que lembrar que a eleição também teve a eleição presidencial teve outros dois candidatos, que foi o Juan Schiaretti, governador de Córdoba, né, ex-governador, e a Miriam Bregman, socialista, né, de partido da coalizão Frente da Esquerda. Os dois juntos somaram 10% dos votos, então não embora tenham sido candidaturas menos relevantes, não são insignificantes. O Schiaretti, ele é um peronista, ele é um peronista, peronismo é um negócio meio louco, tem muitas coisas, quase todo mundo é peronista, mas e com muitas diferenças entre si, mas mesmo assim os votantes do Schiaretti devem ir para o Massa, e da Frente da Esquerda não vão para o Milei, mas não necessariamente vão para o Massa, eles têm uma tradição também de votar em branco no segundo turno. Olha, agora, Caio, eu vou te fazer uma perguntinha, mas antes de você responder, aí eu vou querer que o Wilson, o Wilson já chegou, então ele daqui a pouco aparece aí. Wilson, você está por aí? Estou por aqui sim, Duda. Obrigado por ter segurado a lojinha. Obrigado pela ter segurado a lojinha nessa segunda-feira brava, dia 23 de outubro de 2023, para que você que não está acostumado, né, você que é paulistano, você que é de Brasília, enfim, fiquei preso no engarrafamento em Brasília. Olha só o caos da coisa, entendeu? Normalmente que você imagina, não, você ficar preso no engarrafamento em São Paulo, esquece. Brasília também tem engarrafamento. Um trajeto que era para ter sido feito em 20 minutos, fiz em 1h30. Então imaginem a situação. Mas tudo bem, é da vida, acontece. Já te agradeço muito, Duda, por ter segurado aqui a lojinha enquanto eu estava tentando me livrar de um engarrafamento na capital federal. Agora, Caio, eu vi que você está aí com uma cédula, é isso? Está com o modelo da cédula da eleição na Argentina? A cédula do Milei? Eu posso pegar aqui rapidinho, só um segundo que está no armário, peraí. Não, fica aí, fica na tela aqui, ô Caio, enquanto você pega a cédula. Duda, vamos fechar não, posso pegar então? Divide a tela entre eu e o Duda. Isso, pronto, pode ir, Caio, agora pode ir pegar a cédula rapidinho, porque senão a pessoa vai sair por aí, vamos ter aí, né? E aí não vai ser a melhor imagem. Ô Duda, deixa eu te sugar um pouco como comentarista agora, vamos inverter um pouco os papéis e voltar para o nosso roteiro original. Eu estava acompanhando um pouco o que o Caio falava sobre a questão, sobre essa surpresa, né? Surpresa não, né? Sobre essa reta final da campanha, que o peronismo de fato fez o seu trabalho ali de criar quase como um pânico coletivo. Me lembrou um pouco, e aí eu não sei se faz sentido essa comparação, me lembrou um pouco aquela campanha aqui no Brasil do PT versus PSDB de 2002,
em que o PSDB trabalhou com aquela imagem do medo. Nossa, né? Eu terei medo do Lula ser candidato a presidente da República. Tem alguma correlação, Duda? Ou não dá para fazer essa comparação direto? Tem, claro. Isso até está escrito nessa boa matéria que o Caio fez hoje de manhã, que a questão do medo fica mais importante quanto mais próximo você está da eleição. Então, quanto mais chega perto a hora de votar, mais você está inclinado a ir contra aquelas pessoas que você teme. E vamos lembrar, o Milei, ele já falou coisas que realmente preocupam as pessoas. Então, por exemplo, ele já deu declarações no passado de que ele ia liberar as pessoas para venderem os próprios órgãos, né? Ou de liberar a venda de armas, né? A questão Se dos bem que do jeito órgãos, que, ela dependendo da situação do órgão, meu amigo, dependendo do aperto econômico, você tirar um pedacinho do rim para venda, não, gente, brincadeira. Prossiga, é, Duda. exato, e é óbvio que se você começa a pensar um pouco nesse assunto, você começa a imaginar você na mesa de cirurgia, né? O médico abrindo a sua barriga para tirar um rim, certo? Então, é uma coisa que assusta as pessoas. Isso não está no programa do Milei, mas o Massa usou essa história, claro, obviamente, muito aí no YouTube, nas redes sociais, né? E essa questão da arma também. Lembrando que a Argentina é um país bem menos violento que o Brasil, e aí ele diz essa coisa, né? Que a gente vai ter um monte de gente comprando arma, você começa a imaginar que vai viver um faroeste. E aí, para atrapalhar o Milei, ainda teve o Eduardo Bolsonaro, que foi para lá e falou, não, que maravilha, todo mundo comprando arma, né? Aí virou um cabo eleitoral né? às avessas. O Caio achou a cédula aí? Então, antes do Caio mostrar... ele disse que mostrou a cédula. Mas antes do Caio, para a gente já encerrar, porque o programa de hoje ainda, vamos falar ainda sobre marco temporal, tem a agenda econômica da semana com o Rodrigo Oliveira, tem a agenda política da semana comigo aqui. Deixa eu mostrar um vídeo que foi feito pelo nosso Caio Matos, que tem feito um trabalho maravilhoso lá na Argentina. Olha, o antagonista Cruzoé está na Argentina, não é brincadeira não. Né? Poucos veículos mandaram gente para a Argentina, e a gente mandou nosso Caio lá para a Argentina para acompanhar essas eleições. Tem um vídeo maravilhoso do Caio, da chegada do Javier Milei, quando ele foi votar ontem. Gente, vamos colocar aí na tela, por gentileza. Caio Matos, isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. E falando em abordagens, cadê a cédula do Milei que você tem uma cópia aí? Para mostrar que você de fato está na Argentina. Sim, consegui uma cédula aqui do... Bom, primeiro de tudo, os argentinos votam em papel, mas não é um papel que eles só recebem na hora de votar e que é branco e que só tem o nomezinho das pessoas. Até é engraçado, porque os eleitores que votam, os argentinos que votam na Espanha reclamaram que as cédulas deles eram únicas e era em preto e branco, só tinha nome. Algo que é quase normal em quase todo o restante do mundo. Bom, mas a cédula que eles usam para votar é desse tamanho assim. É espalhafatosa mesmo. E são os próprios partidos que distribuem elas. Na rua, se você encontrar um militante oficial que tem acesso a isso, ele pode te dar. Eu falei que era de imprensa exterior, e aí eles falaram, tudo bem, pode pegar um exemplar e tal. Porque eles são os responsáveis por garantir, os fiscais, né, de cada partido são responsáveis por levar essas cédulas nos lugares de votação e garantir que tenha a quantidade suficiente para que todo mundo possa votar. E essa cédula aqui, ela chama boleta, né? Ela tem candidato para presidente e vice-presidente, no caso aqui é o Milei e a Victoria Villarruel, sua candidata a vice.
tem candidatos para o Parlasul, que é o parlamento do Mercosul, os argentinos votam para isso, e tem candidato para deputado nacional. Como é que funciona a boleta? Se você simplesmente apoia tanto o Milei, nesse caso, que você quer votar só nos candidatos dele, os principais, você pega essa boleta na hora da votação, esse papel aqui, pode ser do militante, pode ser só na hora da votação, dobra ele, bota no envelope, tá feito seu voto. Se você gosta do Milei, mas você não gosta da Diana Mondino, por exemplo, que é a candidata a vice, a deputada dele, que, por sinal, também é possível chanceler, ministra de Relações Exteriores, se o Milei ganhar, você pode fazer o seguinte, você pode pegar esse picotadinho aqui, tentando ver se fica vendo, aqui, e recortar. E aí você só vota no Milei. Aí você só vota aqui no Milei e tal. Vai, mais fácil para mim. Você vota só na Diana Mondino, você só quer votar só nela. E aí, para presidente, você quer votar em outro. Você recorta a boleta, bota só essa parte da boleta no seu envelope, pega a boleta do Massa e recorta o quadradinho dele para votar nele para presidente. Isso é muita tecnologia, né? Eu lembro até que antes da tecnologia do picotado, os argentinos eles iam votar, às vezes, com tesoura ou com régua para ficar mais fácil de cortar. Para cortar a boleta. Agora já tem tecnologia aí. E se eu pudesse ressaltar uma coisa que eu ressaltei no Latitude, que nós gravamos na sexta, né? Que acho que é muito importante, esse sistema parece bizarro para a gente, parece muito passível de fraude, e tem algumas fraudes pontuais, sim, quando há ausências de fiscais, mas nada que altere o resultado. Não se tem uma crença aqui na Argentina de descreditar o sistema eleitoral, de achar que tem fraude degenerada e massiva, e isso é algo interessante que diferencia a cultura argentina da brasileira. Tá aí. Caio Matos dando todos os detalhes da eleição na Argentina, trazendo para você que nos acompanha aqui no Antagonista, te levando literalmente para Buenos Aires para acompanhar esse processo. O Caio fazendo um trabalho brilhante nesse final de semana e, enfim, e literalmente dando um clima, né, in loco, sobre o que acontece lá na terra dos hermanos, né? Ô, Duda, quer acrescentar alguma coisa para a gente poder encerrar nosso bloco de internacional, querido? Eu queria dar parabéns para o Caio aí pelo ótimo trabalho que ele está fazendo em Buenos Aires. Várias notinhas aí no nosso site. Tem sido realmente um diferencial muito importante aí. Tá certo. Que agradeço pela oportunidade. Tá certo. Duda, obrigado por ter começado o programa aqui. Se você me permite, eu toco agora a casinha aqui, te libero para almoçar, vai aproveitar e pega uma empanada argentina aí na Faria Lima. O meu caro Caio, aproveite também, descanse, aproveite aí o seu final de estado aí em Buenos Aires, volte bem, e é isso, e vamos seguindo, vamos, que tem muita notícia ainda nesta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Tchau, gente, obrigado. Tchau, Wilson, obrigado.